Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Divino Mestre Jesus seja conosco. É sempre motivo de muita alegria estarmos aqui no nosso momento de radiação para aprendermos juntos um pouco mais aí do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, levarmos também essas vibrações salutares que nos chegam do plano maior para todos os ambientes, todas as águas que forem colocadas para serem fluidificadas nessa noite ou nesse momento, lembrando que esse momento também ele pode ser assistido depois e nós estamos também reproduzindo no nosso canal no YouTube, que é o @tvsead. Então, se você perder esse programa aí no Facebook, você pode assisti-lo mais para frente na @tvsead. Então, nós estamos saudando a todos mais uma vez. Vamos dar início ao nosso trabalho, fazendo a nossa prece. Logo após, nós faremos a leitura dessa lição número 109, intitulada Três Imperativos, que está no livro Pão Nosso, e faremos depois as reflexões a respeito desse capítulo 109, dessa lição 109, e após isso é que nós faremos, então, o nosso momento de radiação, que é aquele momento em que nós entramos em sintonia com a espiritualidade maior, para recebermos um passe espiritual, para que as águas que forem colocadas para serem fluidificadas recebam também essas energias salutares. E também hoje estaremos mais uma vez orando, rogando, intercedendo junto ao Pai pelos nossos irmãos que se encontram no Rio Grande do Sul, necessitando de muitas energias, de muitas vibrações positivas e salutares nesse momento tão difícil que eles estão passando. Então, vamos fazer aí a nossa prece para depois iniciarmos a leitura e as reflexões. Vamos fechar os olhos, buscar a doce figura do nosso querido Mestre Jesus,
buscar o nosso espírito guardião, que está conosco nesse momento, buscar os benfeitores espirituais, que são aqueles irmãos que nos acompanham nessa jornada terrena, que conviveram conosco em outras encarnações, que agora se encontram na espiritualidade, torcendo, vibrando por nós. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, espíritos amigos e benfazejos aqui presentes, com cada um de nós nesse instante. Estamos profundamente agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade de aprendizado do Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo, que agora se inicia. Pedimos, Pai, a tua proteção, as tuas bênçãos, para que nós possamos realizar esse trabalho num clima de paz, de harmonia, que durante todo esse momento de hoje, esses irmãos amigos que se encontram ao nosso lado, com a permissão do nosso querido irmão Jesus, que eles possam derramar sobre nós, sobre o ambiente em que nós estamos, muitas energias salutares e benfazejas, que nós possamos, ao findar desse momento, estarmos num clima de paz, de harmonia, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar fortalecido. E assim, na certeza de que estamos sob o amparo e o auxílio desses irmãos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão maior, estamos iniciando o nosso momento de irradiação de hoje. Desejamos que a paz e a luz do nosso Mestre permaneça conosco. Que assim seja. Bem, meus irmãos, então nós vamos começar fazendo aí a leitura completa dessa lição número 109, Três Imperativos. Então, Emmanuel, como sempre, ele busca uma passagem do Evangelho ou do Novo Testamento para trazer as suas lições, fazer as suas reflexões. E ele pegou, então, esse versículo 9, que está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, que diz assim: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 9. Então, baseado nesse versículo, Emmanuel nos traz as seguintes reflexões, as seguintes orientações ou o seguinte aprendizado: pedi, buscai, batei. Estes três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo
aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Então, só fazendo uma pausa, aí está um resumo dos 3 imperativos. Mas vamos prosseguir. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, aí está a receita. Pedi, buscai, batei. Esta trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Bem, meus irmãos, fazendo uma leitura pausada, como nós procuramos fazer, a gente já praticamente compreendeu tudo aquilo, né, que o nosso querido companheiro Emmanuel, nosso irmão Emmanuel, nos trouxe. Mas vamos fazer também as nossas reflexões. Então vamos começar falando sobre esse título. Imperativo é aquilo que se impõe por ser um dever ou a necessidade irresistível. Então, é imperativo que nós nos desenvolvamos moralmente e espiritualmente. É um dever nosso, é uma necessidade irresistível nossa. Então, meus irmãos e irmãs, toda ação tem como consequência uma reação. A boa intenção, ela é primordial, mas nós precisamos fazer também as melhores escolhas para que possamos chegar o quanto antes ao nosso destino. E aí, então, essa passagem que está no capítulo 11, esse versículo 9 que está no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, vamos fazer um apanhado dela, né? Porque ela é uma frase. Mas este capítulo, ele começa com Jesus, a pedido de um discípulo, ensinando a sua mais famosa oração, que é o que nós conhecemos como Pai Nosso. Então, em seguida, Jesus disse: se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa, de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados. Não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Então, Jesus conta aí uma parábola, um caso de fundo moral. A parábola, ela não tem nome, ela não tem lugar, ela não tem dia, hora, fica tudo para a nossa imaginação. E ela tem sempre um objetivo de nos trazer um ensino moral.
Então, Jesus falou essa parábola aí. Mas, na sequência, Jesus então disse: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então, olha aí, nessa parábola, o irmão chega no vizinho, que ele considera ser seu amigo, bate a porta e pede 3 pães, porque chegou um outro amigo em sua casa e ele não tinha nada para oferecer a esse amigo. E aquele amigo lá de dentro, então, falou: Olha, já está tarde, eu não posso, meu filho está dormindo, não me incomode. E aí, se a gente simplesmente, se esse irmão simplesmente virasse as costas e fosse embora, ele não conseguiria. Então, o que Jesus falou? Ele deveria insistir, bater, insistir, para que aquele irmão pudesse, então, levantar e lhe dar aquilo que ele pedia. Então, é basicamente isso o resumo dessa parábola. Então, quando o nosso pedido é bem intencionado, ele será ouvido e tocará os corações benfazejos, e no momento certo nós teremos aquilo que nós necessitamos. Então, nós precisamos de conhecer uma série de coisas aí que Emmanuel vai nos trazer também na sequência. Então, Emmanuel prossegue nos falando que pedi, buscai e batei. Esses 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. Então, bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que Jesus, ele aproveitou cada instante que ele esteve na carne para nos ensinar, para indicar o caminho certo. Portanto, tudo que ele nos falou tem um sentido muito especial e tem algo muito profundo em tudo aquilo que ele falou. E esse sentido foi se perdendo ao longo dos séculos, e o Espiritismo veio para resgatar exatamente isso. Então, cada olhar, cada gesto, cada palavra dele teve um sentido sublime. Então, é isso que Emmanuel coloca. Nada aí é por acaso. Tem aí coisas profundas que nós precisamos ir, filosofar, investigar, buscar. E aí, então, ele prossegue nos falando: no emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Bem, então, Emmanuel, ele nos fala que, por estarmos num planeta de provas e expiações, onde o orgulho e o egoísmo ainda nos mantêm atrelados ou apegados às paixões e às necessidades materiais, nós precisamos aprender a pedir. Pedir força, fé, coragem para superarmos nossos vícios, nossos preconceitos, nossos comodismos, nossas inércias e outras atitudes que ainda nos mantêm presos nesse cipoal. E aí, falando em cipoal, que é aquele emaranhado de cipós, nós nos lembramos aqui do espinheiro que Jesus menciona na parábola do semeador, que nada mais são do que todas essas paixões, todas essas situações que o orgulho e o egoísmo ainda nos envolvem. Então, nós precisamos direcionar a nossa vontade, pensamentos e atitudes na direção do crescimento moral, na busca pela espiritualidade, na prática
dos sentimentos mais sublimes que nos levam à prática da caridade. E Emmanuel, então, ele prossegue nos falando, logo após, ou seja, depois da gente aprender a pedir as coisas realmente importantes para o nosso espírito, para o nosso desenvolvimento espiritual e moral, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação divina e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Olha aí que simbolismo, né? Que texto poético que nos mostra muito bem a importância dessa busca, do buscar. Que a mariposa ela vai desenfreadamente em cima da luz. Ela não vê, ela não pensa, ela não analisa que aquilo ali pode acabar com ela, pode consumi-la. Ela se joga naquela luz, naquele fogo. Então, aí um cuidado, né? Uma belíssima imagem que Emmanuel nos coloca. Então, ele nos diz aí que não basta saber pedir, nós precisamos saber também buscar. Então, após direcionarmos corretamente a nossa vontade, precisamos ter cuidado para não nos deixarmos levar pelas falsas promessas, pelas armadilhas, pelas ilusões. Ou seja, precisamos buscar o esclarecimento, o conhecimento. Por isso, nós queremos, mais uma vez, reforçar aqui a importância do estudo e da busca pela verdadeira essência do Evangelho do Cristo que está no Espiritismo. Além desse esforço servir de escudo, de proteção, ele nos traz um roteiro seguro para essa busca, que possa buscar aquilo que realmente é o correto, aquilo que realmente vai nos proporcionar ao nosso crescimento, à nossa elevação, à nossa salvação. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Então, meus irmãos, olha aí o imperativo. Então, nós temos necessidade, meus irmãos e minhas irmãs, de buscar a caridade em tudo. Nós precisamos aprender a ser benevolentes, a sermos indulgentes, a perdoarmos. Nós precisamos também nos preparar, estarmos preparados para nos transformar em instrumentos úteis na obra de regeneração da humanidade. Mas Emmanuel nos fala aí que, após nós direcionarmos corretamente a nossa vontade, né, e a gente precisa ter cuidado com isso, nós precisamos, então, fazer o quê? Bater, bater na porta, pedir, bater insistentemente, insistir no trabalho, insistir nas nossas tarefas, não desistir, persistir na busca do bem, para que nós possamos, então, ter o amparo e o auxílio que nós necessitamos. E aí ele nos fala, e eu me lembrei aqui agora, né, não por acaso, é claro, que uma vez eu fui fazer uma orientação com o nosso irmão Montenegro, e aí ele falou para mim assim, meu filho, pede, pede, pede,
pede. Não deixe de pedir. Então, é isso. É esse bater a porta, é isso, é igual a parábola, é insistir, é persistir ali. Então, meus irmãos, Emmanuel nos fala: não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Então, quando a gente está persistindo no bem, buscando realmente o caminho do bem, nos esforçando, nos empenhando para ajudar o próximo, para aprender o Evangelho do Cristo, para nos colocarmos à disposição do trabalho, para buscarmos a abnegação, o devotamento. É isso aí, ó, é o agir sem objetivo elevado. Então, é isso. Então, não basta rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Não basta só a gente procurar uma coisa e fazer outra. A gente está lá batendo, pedindo, orando e fazendo outra coisa. Estou pedindo lá ajuda, estou buscando, né, um caminho correto, mas as minhas ações não são. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. São 3 imperativos. Pedir, buscar, sim, e agir também. Esse bater a porta é isso, é agir, é insistir na luta do bem. Então, nós precisamos direcionar os nossos pedidos, as nossas orações, pedindo sempre ajuda para superarmos as nossas más inclinações, para não nos deixarmos levar pela vaidade, pelas paixões, buscarmos o conhecimento que nos liberta da ignorância e nos capacitarmos cada vez mais para a realização da reforma íntima, do trabalho, que abrirão, então, as portas das forças da luz para nós. Os nossos irmãos vêm em nosso auxílio quando eles veem que a nossa intenção realmente é boa, nós estamos com a intenção de mudar, de nos modificar, de sermos realmente pessoas melhores, de ajudarmos, de fazermos o bem. Então a porta vai abrir. Mas a gente precisa insistir também. E aí a gente lembra aqui de Divaldo com Joana. Foram 10 anos que Joana ficou ali esperando Divaldo insistir, manter no trabalho, manter no estudo, manter sistematicamente aquela conduta, para que ela pudesse, então, chegar até ele e falar: Divaldo, agora nós vamos começar o nosso trabalho. Então é assim, meus irmãos. E aí, dando sequência aqui para encerrar, Emmanuel fecha nos dizendo: peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pedi, buscai e batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, meus irmãos, nós precisamos nos libertar, né, da animalidade, do orgulho, do egoísmo, das paixões, nos dedicar mais, refletir mais, buscar mais as questões espirituais, nos esforçarmos para alcançar a paciência, a tolerância, a empatia, a calma, a misericórdia, a fraternidade, a humildade, que só fazem bem ao nosso espírito. E assim nos transformarmos cada vez mais em instrumentos da vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a pedir força, fé, coragem, resignação, piedade, buscar e seguir com segurança o roteiro da verdadeira caridade, para que ao batermos nas portas dos Espíritos do Senhor, nós sejamos merecedores do amparo que necessitamos para nos transformarmos em fiéis instrumentos da vontade de Deus. Então a gente encerra aqui a nossa reflexão agradecendo imensamente
o carinho, a paciência de todos. E vamos, então, fazer a nossa vibração final, a nossa prece, mantendo essa sintonia mais elevada com a espiritualidade amiga. Obrigado, Pai, que é todo poder e bondade. Obrigado, Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia. Obrigado aos nossos espíritos guardiães e benfeitores espirituais presentes ao nosso lado nesse instante, por tudo que nós recebemos até agora. Rogamos, Senhor, que nesse momento, esses irmãos amigos que estão aqui em Teu nome, possam aplicar em cada um de nós um passe espiritual, fazendo uma higienização completa do nosso campo mental, abrindo as conexões com o alto, para que nós possamos receber nesse instante, Senhor, as energias salutares e benfazejas, os fluidos curadores, vitalizantes, que irão nos auxiliar na nossa luta terrena, na persistência em busca do bem. Que essas energias também, Senhor, penetrem nesses líquidos que foram colocados para serem fluidificados nessa noite, transformando cada um deles num poderoso medicamento que irá agir de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um em nosso organismo físico e espiritual, trazendo também essa proteção, essa paz, essa harmonia, para que a gente possa ter noites tranquilas, de sono reparador, para estarmos sempre fortalecidos nessa aprendizagem terrena. E assim, Senhor, certos de que nós recebemos tudo aquilo que nós merecemos e necessitamos para nós, estamos nesse instante rogando que essas energias salutares que cada um de nós possui, que são os nossos fluidos vitalizantes, possam ser também recolhidos de nós, possam ser levados a essa central de energias salutares, dessa força divina, essa fonte divina, que está emanando vibrações em direção dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que as nossas energias salutares estão sendo extraídas agora, possam chegar aos irmãos, possam levar a força, a fé, a resignação, a resiliência, a coragem para superar esses momentos difíceis, para refazer a jornada, para saber conviver com essas perdas, não entrar em desespero, ter confiança, força, fé em Deus sempre. E assim, Pai, certos de que nós recebemos tudo aquilo que nós necessitamos e merecemos, felizes por estarmos juntos aqui compartilhando esse momento. Estamos em Teu nome encerrando o nosso momento de radiação de hoje, desejando que a paz e a luz seja com todos e com todos os ambientes. Obrigado, Senhor, que assim seja. Vamos todos em paz, muita paz para todos, que Deus nos abençoe e Jesus nos guie sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos assim então encerrando o nosso momento de radiação de hoje, agradecendo o carinho, as vibrações amigas de todos e convidando também a todos para estarmos juntos amanhã no Centro Espírita Amor em Deus, às 19h30. Teremos a palestra no primeiro momento, depois o trabalho de fluidoterapia. E também lembrando que no próximo dia 2 de junho nós teremos lá na nossa casa a 20ª SEAPS, que é a Confraternização Espírita de Além Paraíba e Sub-Região, que é um evento organizado pela AME, que é a Aliança Municipal Espírita, que pela segunda vez consecutiva está sendo realizado na nossa casa.
Então, as inscrições estão abertas aí em todos os centros espíritas, lá na nossa casa também, na tesouraria, no bazar, nos grupos de estudo, na entrada da palestra. Então, nós estaremos lá com as inscrições abertas, acolhendo a todos. Muita paz, muita luz para todos. Que Deus nos abençoe, Jesus nos guie sempre. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Grande abraço. Até a próxima.